Olá a todos os irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esta sala de vídeo do Grupo Espírita Irmão Ismael. Hoje, então, nós temos a missão de falarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e achareis, no item 9, 10 e 11. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Então, para nossa harmonização, vamos fazer uma prece nesse momento em que há tanta incerteza em nossas vidas, com essa pandemia, com as coisas que estão acontecendo. Então vamos procurar serenar pensamentos e pensar na espiritualidade amiga que nunca nos desampara. Vamos pedir então nesse momento pelas pessoas que estão em zonas de conflito, pelos doentes que estão em hospitais, pelas pessoas que estão sofrendo do corpo e da alma e que precisam tanto de um equilíbrio espiritual para seguirem a sua jornada. Vamos imaginar nesse momento a figura meiga do Mestre Jesus entrando pela porta principal do nosso lar e deixando lá um rastro de luz, de paz, de amor e de tranquilidade. E para o nosso equilíbrio espiritual, fizemos a prece ao Mestre, dizendo assim: Mestre Jesus de amor e bondade celestial, rogo-lhe a permissão para me dirigir a Ti e humildemente pedir a calma para o meu coração que está cansado e a limpeza para meus pensamentos que estão em peso sobre mim. Peço-lhe a cura para a minha impaciência e a resignação para continuar. Liberte as minhas más energias e banha-me das boas, revitalizando todo o meu corpo físico e espiritual, trazendo de volta a harmonia e a leveza do meu corpo. Acolhe-me, Senhor, em teus braços ternos e recolhe do meu corpo as dores que não me deixam caminhar em segurança. Mestre, dou-lhe minhas mãos para entrelaçar nas suas, para sentir o quanto preciso do teu auxílio. Me acalma, me guie e me sustente onde quer que eu vá. E que assim seja. Então, meus irmãos, como falamos no início, vamos lá então para o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis, nos itens 9, 10 e 11. Não vos inquieteis pela posse do ouro, que diz assim: não se preocupem em possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em seu bolso. Não preparem mantimentos para a viagem, nem roupas a mais, nem sapatos, nem cajado, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou aldeia que entrarem, procurem saber quem é bastante digno para hospedá-los e permaneçam lá até irem embora. Ao entrarem na casa, devem saudá-la dizendo: que a paz do Senhor esteja nesta casa. Se essa casa for digna, a paz que trouxeram cairá sobre ela. E se ela não for digna, a paz voltará para vocês. Quando alguém não quiser recebê-los, nem escutar suas palavras, ao saírem desta casa ou cidade, sacudam a poeira de seus pés. Na verdade, eu digo a vocês que, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Mateus, capítulos 10, versículos de 9 a 15. Então, meus irmãos, naquela época, as palavras que Jesus dirigiu aos apóstolos, quando os enviou pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, ou melhor, o Evangelho, nada tinha de estranho. Elas estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o visitante era sempre recebido na tenda. Naquele tempo, os visitantes eram raros. Os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o crescimento das viagens criou novos costumes,
Atualmente, os costumes dos tempos antigos somente são encontrados em regiões afastadas, onde o grande movimento ainda não chegou. Se Jesus voltasse hoje, certamente não diria mais a seus apóstolos: viajem sem levar mantimentos. Ao lado do seu sentido próprio, as palavras de Jesus possuem um conteúdo moral muito mais profundo, pois ensinava a seus discípulos a confiarem na providência. Além disso, os discípulos, nada tendo, não poderiam provocar a cobiça naqueles que o recebessem. Era também um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. E é por isso que Jesus lhes diz: procure se informar sobre quem é digno para hospedá-los. Ou melhor, quem é bastante humano para hospedar um viajante que não tem com o que pagar. Porque estes serão dignos de ouvir a palavra que vocês trazem, e é pela caridade que eles serão reconhecidos. Quanto aos que não quisessem receber e nem escutar os apóstolos, Jesus não recomendou que eles os amaldiçoassem, nem usassem de força ou violência para convertê-los. Recomendou simplesmente que eles fossem a outros lugares e procurassem pessoas de boa vontade. O Espiritismo diz hoje a mesma coisa a seus adeptos. Não violentem nenhuma consciência, não forcem ninguém a deixar sua crença para adotar a sua. Não amaldiçoem os que não pensam como vocês. Acolham aqueles que vêm procurá-los e deixem em paz os que não concordam com suas ideias. Lembre-se das palavras do Cristo. Antigamente o céu era conquistado pela violência e hoje ele é conquistado pela caridade e pela brandura. Portanto, Jesus está orientando aqui os seus discípulos, os seus apóstolos, que já haviam recebido as informações do Evangelho de Jesus, que já haviam ministrado curas, que já haviam ajudado. Está os convocando para que eles possam levar o Evangelho para outros rincões, para outras cidades. E ele vos diz: não vos inquieteis pela posse do ouro. Imaginem vocês se os apóstolos ou discípulos ficassem esperando enriquecer ou tivessem uma determinada quantia de dinheiro para sair pregando. O Evangelho não iria dar certo. E ele, portanto, com esta informação, ele está incentivando aos seus discípulos, os seus apóstolos, para manterem a fé em Deus, para manterem a fé na providência divina, que a providência divina não os abandonaria. Portanto, eles escolheriam as cidades, os rincões, os lugarejos onde iriam pregar o Evangelho de Jesus, acreditando na palavra de Jesus, confiando em Deus e na providência divina, que nunca nos abandona. Eles, obviamente, seriam recebidos porque, à medida que eles iam caminhando nas estradas e à medida que eles iam se direcionando para as cidades, obviamente que eles não estavam sozinhos. Se cada um de nós temos o nosso anjo da guarda, e no livro dos Espíritos, os Espíritos explicam que todos nós temos o nosso anjo da guarda, que ainda é impossível nós deixarmos de ter esse espírito protetor em um mundo de provas e expiações. Enquanto eles estavam caminhando, é lógico que o anjo da guarda e todos os espíritos protetores que trabalhavam com Jesus, que estavam colaborando nesta fase de transformação da humanidade, estavam preparando o caminho, inspirando aqueles daquela cidade que iriam receber. Mas é claro que nós não vamos contentar ninguém, nem mesmo Jesus contentou. Portanto, muitas vezes eles chegavam na cidade e não eram bem recebidos, e outras vezes
eram bem recebidos. E Jesus, o que dizer com isso? O que quer dizer com isso? Confiem na providência divina. Confiem. Deus nunca nos abandona. A nossa desconexão com Deus é causada por nós mesmos. Porque Deus, ele está presente no universo. Deus nos vê constantemente. Quando nós estamos deprimidos, quando nós estamos insatisfeitos, quando nós estamos pessimistas, quando nós não estamos com essa fé inabalável e estamos com a fé vacilante. Nós nos desconectamos de Deus. Mas quando nós voltamos a essa conexão com Deus, obviamente que Deus nos inspirará através dos espíritos amigos, através do nosso anjo da guarda. Mas ele, Jesus, ainda nos disse aos seus apóstolos: não vos preocupeis se as pessoas não quiserem ouvir vocês. Vocês sacodem a poeira do vosso pé e sigam adiante. Porque muitos não quererão ouvir, outros ouvirão. Ou seja, não se importe, siga em frente, porque vocês têm a consciência de que vocês estão pescando homens. Vocês têm a consciência de que estão trabalhando para um reino de paz, um reino de amor. É claro que Jesus sabia que os seus ensinamentos, quando ele dizia amai aos outros, fazei aos outros o que gostaria que eles os fizessem, não mais agora olho por olho ou dente por dente, mas sim o amor. Mahatma Gandhi disse certa vez que se nós continuarmos com o olho por olho e o dente por dente, daqui a pouco ninguém terá mais olho. Ou seja, Jesus precisava lançar as balizas do Evangelho. As balizas, as colunas, colocar as colunas nesse mundo novo. Ele sabia que os homens não compreenderiam de pronto as suas informações. Mesmo assim, ele lançou as balizas desse mundo novo. Convocou os discípulos e os apóstolos dizendo: confiem na providência divina, mas não se preocupeis, não vos canseis pelo ouro. Deus vos ajudará. Mas é claro que, sem dúvida, muitos não quererão ouvir, ou seja, que eles deveriam respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores se nós temos a liberdade de pensar, também temos a liberdade de agir? E os espíritos respondem: claro, todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Portanto, quando os apóstolos e discípulos iam pregar, muitos não quiseram ouvir. Muitos escorraçavam esses apóstolos e discípulos dessas cidades. O Espírito da Verdade, no prefácio do Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que os Espíritos de Deus, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se põe em marcha ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra, e semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos que não enxergam. Ou seja, os Espíritos do Senhor vêm iluminar os olhos dos cegos, mas tem muitos cegos que não querem ver. Então, de que adianta vamos respeitar o livre-arbítrio das pessoas? Assim é o Espiritismo. Nós não estamos aqui dizendo que o Espiritismo é a salvação da salvação. Nós dizemos e pregamos que fora da caridade não há salvação. Então, não adianta nós nos dizermos espíritas, nos dizermos católicos ou nos dizermos protestantes, ou dizermos que o Espiritismo está com a verdade. O Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião. É uma filosofia porque nos explica de onde nós viemos e por que estamos aqui e para onde iremos. Nos explica as causas dos sofrimentos, nos explica a lei de ação e reação, nos explica que Deus é Pai
e nos perdoa. E não vai remeter nenhuma pessoa para sofrer eternamente no inferno. O Espiritismo é uma religião porque nos relembra os ensinamentos de Jesus, a moral do Evangelho de Jesus. E é uma ciência também que nos explica como nós podemos desenvolver a nossa mediunidade. Como nós podemos entrar em comunicação com os espíritos. Claro que se nós formos espíritas, iríamos compreender melhor o sentido da vida. Mas nós dizemos, não basta ser espíritas, é preciso praticar a caridade. É preciso amar, é preciso respeitar o próximo. É por isso que muitas pessoas que são ateus são caridosos, são bons e melhores do que muitas pessoas que se dizem religiosas. Há muita religiosidade no mundo, mas há muito poucas pessoas que amam. Portanto, precisamos respeitar o livre-arbítrio das pessoas. E lógico, quando Jesus disse, não vos canseis pelo ouro, nós podemos captar essas informações para o nosso dia a dia. Afinal de contas, qual o sentido da nossa vida? O que nós estamos fazendo aqui? Qual vai ser a nossa obra? Uma pessoa realmente morre quando ninguém lembra mais dela. Jesus morreu há mais de 2020 anos, mas Jesus está vivo no nosso pensamento, na nossa vida, porque a sua obra é constantemente lembrada. Uma pessoa morre quando ninguém lembra dessa pessoa. Então, o que nós estamos fazendo na nossa vida? Qual é a nossa obra que vamos deixar? É importante que nós não confundimos pessoas famosas com pessoas importantes. A minha esposa é para mim, mas não é importante para mim, mas não é famosa. O meu filho é importante para mim, mas não é famoso. Há pessoas famosas que não são importantes, ou seja, a enfermeira que está no hospital é uma pessoa importante. O médico que está no hospital é importante, mas não é famoso. Portanto, é necessário que nós pensemos qual é a obra que nós vamos deixar. Como nós podemos contribuir na formação moral, como nós podemos contribuir conosco mesmos, com o nosso desenvolvimento intelectual, o que nós podemos deixar. Talvez nós nunca vamos ser pessoas famosas, mas é importante nós deixarmos a nossa contribuição. Não vos canseis pelo ouro. Por quê? Porque a verdadeira propriedade, como diz Jesus, é aquela que a traça não come, é aquela que o ladrão não rouba, é aquela que a ferrugem não corrói. Portanto, a nossa verdadeira propriedade são os nossos bens espirituais, são os nossos bens intelectuais. É o nosso conhecimento, aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia, na escola, na faculdade. Muitas vezes somos encharcados com muitas informações. São informações que nós recebemos e que nós muitas vezes não utilizamos no nosso dia a dia. Mas o conhecimento não. O conhecimento é aquilo que nós utilizamos no nosso dia a dia. Portanto, a vida é uma constante busca de conhecimento. Conhecimento que nós possamos aplicar no nosso dia a dia e que melhoram a nossa situação. Como espírito encarnado e a situação do mundo em que nós vivemos. Ora, não vos canseis pelo ouro. Significa que nós devemos dar o determinado valor à posse dos bens materiais. Porque há pessoas que não compreendem o sentido da vida, que não compreendem de onde vieram e por que aqui estão, e para onde vão, que apenas querem se aproveitar dos bens materiais, que não compreendem que tudo o que nós recebemos, inclusive o nosso corpo, é um empréstimo. É um empréstimo de Deus,
que pensam que a vida é eterna, pensam que não vão morrer. Eles vão morrer, mas eu também vou. Todos nós vamos morrer. Mas, em verdade, a morte não existe. O Espiritismo matou a morte. Entre aspas, é claro. Porque o Espiritismo vem nos demonstrar a existência do mundo espiritual através da mediunidade. Através das comunicações dos espíritos, dos médiuns, que recebem comunicações de poesias e não são poetas. Médiuns que recebem comunicações de filhos que desencarnaram antes do pai e da mãe, dando detalhes da desencarnação, dando detalhes da vida familiar que o médium totalmente desconhecia. O Espiritismo veio nos mostrar que a vida existe vida após a morte do corpo. Mas essas pessoas se cansam pelo ouro. Pessoas que lutam para ter a posse dos bens materiais, não importando os meios, não importando os fins, melhor dizendo. Os fins podem ser qualquer fins, mesmo que sejam fins ilícitos, mesmo que sejam fins escusos, mesmo que sejam fins não éticos, desonestos. Mas ele chegando no lugar aonde eles querem, para eles está bom. Mas o Espiritismo vem nos mostrar a lei de ação e reação, ou seja, nós temos a liberdade de semear, vamos semear o que quisermos, nós todos temos nosso livre-arbítrio, mas nós vamos responder pela nossa plantação, porque a gente sempre fala aqui, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Portanto, é importante que nós tenhamos essa ideia em nossas mentes. É importante que nós possamos dar o valor necessário aos bens materiais. Não vos cansar pelo ouro. E eu tenho aqui uma história para ilustrar esse encontro de hoje, de Divaldo Franco, que conta que em uma de suas palestras, é uma história real, contada assim por ele. Ao terminar uma de suas palestras, chegou um homem até ele e perguntou-lhe: Divaldo, tu realmente é feliz? E Divaldo respondeu: claro, eu sou feliz. Mas tu realmente é feliz? Tu não tem problemas? E Divaldo responde: eu sou feliz, mas é claro que eu tenho problemas. Todo mundo tem problemas. Quem não tem problemas? Mas como você pode ser feliz com problemas? E Divaldo responde: ora, porque eu tenho problemas. Quando vou para a Mansão do Caminho, eu me reúno com os diretores, a gente avalia, a gente senta, a gente pondera, nós tomamos as decisões adequadas, as decisões baseadas no Evangelho de Jesus. Se está faltando recursos, nós vamos buscar recursos. Se são problemas de comportamento, nós vamos avaliar o comportamento das criaturas e, através do Evangelho, do diálogo e da conversa, nós vamos e resolvemos. Quando eu saio da Mansão do Caminho para fazer palestras, sei que as pessoas que estão lá são aptas e competentes para resolver os problemas. E eu não carrego os problemas de lá comigo, porque eu também tenho os meus particulares. Mas os meus eu vou dominando, vou corrigindo, vou levando e vou vivendo a vida. Quem não tem problema é um esquizofrênico, pois um esquizofrênico é um problema das outras pessoas. Mas, Divaldo, eu sou um homem milionário. Ah, que bom, responde Divaldo. Neste momento em que estamos conversando, eu devo ter ganho mais de 10 mil dólares. Que ótimo! Mas, Divaldo, apesar de ser milionário, eu tenho um câncer no estômago. E esse câncer não permite que eu coma qualquer coisa. E o Divaldo responde: eu não tenho esse câncer, mas eu posso comer qualquer coisa. Mas, Divaldo, eu tenho uma mulher fantástica, maravilhosa. Mas os médicos me dizem que eu tenho basicamente 3 meses de vida. Ah, o senhor tem 3 meses de vida? E por que o senhor não muda os hábitos? Ah, mas eu sou um empresário milionário.
Mas o senhor poderia mudar os hábitos. O senhor poderia pagar melhor os seus funcionários. Mas, Divaldo, eu pago um salário mínimo. O senhor paga um salário mínimo? Sim, eu pago. Eu pago porque é da lei. Aí Divaldo falou mais. A lei é injusta. A lei é de um salário mínimo, mas o senhor pode pagar mais. Além do mais, o senhor pode distribuir os lucros. Então, mude os hábitos e digo mais, o senhor tem 3 meses de vida. Se não distribuir os lucros, se não mudar os hábitos, sabe o que vai acontecer? A sua mulher é jovem, a sua mulher é bonita, e ela vai se casar de novo. Vai aparecer um rapaz jovem e passar a mão na sua mulher, e se casará com ela. Quando o Divaldo falou isso, o homem se tocou. Não porque ele teria que distribuir os bens e mudar os hábitos. Se tocou porque ficou preocupado demais. O homem jovem que iria casar iria passar a mão no seu dinheiro e na sua esposa. Isso foi no Rio de Janeiro. E depois de 1 ano, Divaldo voltou ao Rio e já era para o milionário ter morrido, pois ele tinha somente 3 meses de vida. E Divaldo, fazendo a palestra, viu a criatura lá no fundo. Não sabia se estava encarnado ou desencarnado. Aí terminou a palestra e ele veio falar com Divaldo. Não morreu, estava vivo. E disse Divaldo, é o seguinte, e disse ele a Divaldo, hoje você vai jantar comigo. Como assim eu vou jantar com você? Claro, eu já falei com aquele que está lhe dando carona, e ele me emprestou você para mim. Mas que audácia, disse Divaldo. Como ele me emprestou? Me emprestou para você sem falar comigo? O senhor vai jantar comigo, mas não posso, tenho que ir para casa, disse Divaldo. Tenho que psicografar, pois Divaldo tem todo um ritual. Faz palestra, dorme pouco, cerca de 3 a 4 horas por noite. Mas enfim, aí ele foi jantar com esse empresário, e foi na fábrica desse empresário, que é uma indústria têxtil. Chegando lá, estavam todos os diretores presentes, receberam o Divaldo, entregaram-lhe uma placa, e Divaldo ficou espantado. Mas por que tudo isso? Olha, Divaldo, depois daquela conversa que nós tivemos, eu montei uma creche para os filhos dos nossos funcionários. Divaldo, me responda, eu sou bom ou não sou? Não, o senhor é bom investidor. Mas, Divaldo, eu aqui montei uma enfermaria com pessoas especializadas para os funcionários. Eu sou bom ou não sou? Não, o senhor é um bom investidor. E o homem começou a ficar preocupado. E Divaldo só dizia que ele era bom investidor e ele se achava bom. Divaldo, depois daquela nossa conversa, eu distribuí ações para todos os funcionários. Eu coloquei a nossa empresa na Bolsa de Valores. Nossa empresa de limitada passou a ser SA. E todos os funcionários, de acordo com a sua capacidade e atividades, receberam ações da empresa. E todos são sócios. Portanto, eu distribuí o lucro. Divaldo, eu sou bom ou não sou? Não, o senhor não é bom. O senhor é um bom investidor. Porque a criança que está na creche, na escola, o filho do funcionário, está bem. O funcionário trabalha mais e o senhor ganha mais. Se o funcionário está doente, ele vai para casa, fica no INSS, não produz. O funcionário vai para a enfermaria, ele é cuidado, ele trabalha mais, o senhor ganha mais. Se o senhor paga hoje um melhor salário, o senhor está fazendo com que o otimismo do funcionário fique melhor. Eles trabalham mais e o senhor ganha mais. Então o senhor é um bom investidor. O homem disse, Divaldo, não tem jeito. E Divaldo disse, que disseram a Jesus, Mestre, tu que é bom. E Jesus disse, eu não sou bom. Bom é só Deus, nosso Pai que estás no céu. E Jesus completou, Mestre sim, mestre eu sou, mas bom é só Deus que está aí nos céus. Ele, o empresário, após essa conversa com Divaldo, não morreu, liberou-se do câncer que tinha, deu um determinado valor ao dinheiro,
deu determinado valor ao ouro, à prata e o bronze, ajudando e orientando os seus funcionários. Como eles já tinham uma certa idade e não poderiam ter filhos, perguntaram a Divaldo que gostariam de adotar crianças. E Divaldo lhes disse: adotar crianças não. Vocês já têm idade, vocês têm posses. Vocês vão adotar 1 ou 2 crianças, vão colocar 4 ou 5 babás. Vocês não vão cuidar das crianças. Quem vai cuidar dessas crianças são as babás. Então façam o seguinte: cuidem de pessoas e instituições que estão necessitando. E esse empresário passou a cuidar de 40 meninos, de uma instituição que Divaldo indicou. Passado um tempo, ele morreu, a memória dele ficou. A esposa procurou Divaldo e disse: Divaldo, o que eu faço? E Divaldo disse: se for possível, cuide de mais crianças. E ela cuidou de uma outra instituição, agora com 40 meninas. 40 meninos, 40 meninas. E no estatuto daquela empresa está escrito que enquanto houver aquela empresa, ela colaborará com a ajuda a 80 crianças. Vejam, meus irmãos, que esta mensagem se encaixa bem no tema de hoje. Não vos canseis pelo ouro, não vos inquieteis pelo ouro. É uma mensagem de transformação de uma pessoa que não compreendia o sentido da vida, pois o nosso objetivo na vida é multiplicarmos as oportunidades de amor, multiplicarmos o nosso conhecimento, levarmos o amor, a fé e a esperança, que foi o que este empresário acabou fazendo. Que possamos então refletir nesta bela mensagem de hoje e que a paz do Mestre Jesus nos inspire sempre no amor. Obrigado, meus irmãos, e que assim seja.